Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Celode Ávila está começando o Segredo da Longevidade e hoje é um episódio especialíssimo porque é a continuação do episódio anterior. Se você não assistiu o episódio anterior, assista porque é super interessante. Estou conversando com um amigo meu, genial, porque ele tem QI de gênio, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, lá de Portugal, direto, falando com a gente sobre longevidade, saúde, neurociências, sobre alto QI, sobre teste de longevidade, teste de inteligência e tudo mais. Fabiano, obrigada por estar aqui. Eu segurei você, né? Você está em Portugal e tem uma mosca te incomodando e a gente está continuando aqui, né? Tem, porque a gente está gravando, né? E o segundo episódio, a mesma mosca está aqui, né? A Não mesma é um mosca. outro episódio, outro. Desde a semana passada. Tá bom, a gente finge que é desde semana passada, mas a mosca não vive tanto tempo. Falando em viver, mosca viver tanto tempo, tem alguns estudos mostrando, né, que você consegue triplicar a vida da mosca através de manipulação genética. A gente falou sobre isso no episódio passado, tá, gente? Sobre a manipulação genética. E hoje a gente vai continuar, vou continuar falando sobre o projeto de IP, em que você consegue inferir, né, se uma pessoa tem um alto QI ou não, através do teste genético. E a gente falou também sobre o teste genético, mostrando a tendência de ter ou não determinadas doenças, tender ou não ter algum problema neurológico, neuropsíquico. Então, faz um resuminho aqui para as pessoas que não assistiram o episódio anterior, mas eu espero que vocês assistam e a gente continua o assunto aqui. Exatamente. E tomara que essa mosca não seja modificada geneticamente durante tempo. Mas, porque é interessante, às vezes eu fico meio cansado de falar, por exemplo, sobre QI, porque rádio, televisão, Fabiano, falar de QI, e já deixou de ser algo novo para mim, então a gente fica meio cansado, mas eu gosto de explicar que estudar QI também é estudar comportamento como um todo. Então, estudar transtornos mentais, estudar toda a questão relacionada ao cérebro humano. Quando a gente estuda QI, a gente estuda regiões específicas no cérebro, relacionadas à inteligência. E a inteligência é o que somos, o que nos diferencia dos outros animais, o que fez com que a gente evoluísse. As dificuldades fez com que nós ficássemos mais criativos, que ficássemos mais inteligentes, nos tornássemos seres mais inteligentes. Isso nos diferencia, né? Você vai analisar a inteligência relativo ao país e ao seu desenvolvimento. Então, a gente encontra a relação da inteligência com o desenvolvimento e com fatores comportamentais, com fatores em relação a doenças também neurodegenerativas, transtornos mentais, entre outros. Então, falar de QI não é simplesmente falar de algo sobre, é super legal ser inteligente, muito mais do que isso, é você entender a ciência das coisas. E, sim, também a gente tem que analisar o teste QI, ele não mede inteligência emocional, social e criatividade, que também é importante para que a gente possa sobreviver e viver em sociedade, né? Então, esses fatores têm que ser levados em consideração. Às vezes a pessoa tem alto QI e não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, então acaba atrapalhando o desenvolvimento da própria vida. Então, a gente encontra, às vezes, pessoas de alto QI que não se desenvolveram bem profissionalmente, e pode ser pelo fato de que não tem uma boa inteligência emocional. Então, esses fatores também têm que ser levados em consideração, né? E pronto, você também é uma pessoa de alto QI, você também é superdotada, e você utiliza isso no seu trabalho como cirurgiã e, claro, você mostra um bom resultado porque você também usa a inteligência para fazer o melhor no seu trabalho, obviamente. E a gente é bem perfeccionista, né? E a gente... acho que quem tem alto QI é bem criativo e está sempre procurando melhorar, né? Fazer o seu melhor, sempre, né? É porque existe uma consciência maior sobre a finitude, consciência maior sobre a morte. Ou por que eu vou colocar em risco? Então, por exemplo, você é uma médica, você faz cirurgia, se você pode colocar a sua vida profissional em risco, né? Então, você vai tentar fazer o melhor. E não é uma questão financeira, porque a gente pensa no financeiro como consequência.
Então, você vai ver pessoas. Vamos falar, por exemplo, do Elon Musk, por exemplo, que é uma pessoa de alto QI. Ele está muito mais preocupado nas metas que ele cria para a vida dele, nas conquistas, realmente na riqueza. Ah, mas ele é o homem mais rico do mundo. Isso é uma consequência das tomadas de decisões de forma inteligente que ele faz, que resultou nessa questão financeira. Mas ele mora naquela casinha pequena do mesmo jeito, porque os princípios são outros, né? Existe uma vontade de você estar andando de lancha, você estar curtindo coisas mais fúteis, né? É bem diferente. Eu queria saber se existem evidências de que os genes que influenciam a inteligência também desempenham papel na longevidade. Existe alguma relação entre os genes da inteligência e da longevidade? Claro. Porque quando você fala em longevidade, você também fala, por exemplo, em demência. Então, estudos comprovam, por exemplo, que pessoas mais inteligentes têm menores chances de ter demência. Assim como sabemos que a neuroplasticidade é uma forma, é um estilo de vida e são hábitos. Ah, todos vão ter demência? Bom, teoricamente, depende de quanto tempo você vai viver. Se você viver até os 150 anos e você não tiver predisposição genética nenhuma à demência, você vai ter demência, porque você chegou até uma idade que o teu organismo já não vai conseguir mais suportar. Então, a depender da predisposição genética, obviamente, você pode ter uma tendência maior ou menor a ter demência. E se você fizer a neuroplasticidade cerebral, que tem relação com o desenvolvimento da inteligência, você vai ter uma chance diminuída de ter demência. Que a partir do momento que desencadeia ali o processo, a demência, seja ela frontotemporal, Alzheimer, Parkinson, você vai ter ali uma contagem regressiva, de certa maneira. Então, quando você começa com os sintomas, você já sabe, ó, viu, pousou na minha cabeça. Esse é o problema. Elas não ficam quietas no lugar assistindo, elas vão pousar na minha cabeça. Então, então, quando você pensa em genes que estão relacionados, por exemplo, né, você vai falar da substância negra e a relação do Alzheimer, a relação do Parkinson, e você vai falar de dopamina, então você está falando de neurotransmissores que têm relação com a inteligência. E você está falando de regiões cerebrais que sintetizam neurotransmissores que têm relação com a inteligência e com a demência. Então, logo tem uma relação entre ambos os fatores. Porque os mesmos genes, né, falando, por exemplo, de inteligência relacionada à longevidade, então os mesmos genes que estão relacionados à demência em si, e demência, obviamente, tem relação com a longevidade, eles estão relacionados também à inteligência. Então, todos os transtornos mentais, doenças neurodegenerativas, têm relação com a inteligência, são genes relacionados à inteligência. O próprio transtorno mental em si, ele também pode levar à demência. E quando a gente fala em demência, a gente fala em longevidade. E, inclusive, até me perguntaram várias vezes, então uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, elas podem ter uma tendência a ter demência? Sim, existe uma tendência maior a ter demência se não tivesse, do que se não tivesse o transtorno de personalidade narcisista, como exemplo. Claro que vários fatores, predisposição genética, tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Mas o transtorno mental, ele sim aumenta a chance da depressão, aumenta a chance da demência. Assim como a depressão aumenta a chance da demência. Eu acho que também tem relação, como você falou, outros fatores, né? Porque a pessoa que tem depressão, que tem algum tipo de transtorno, ela vai ter um estilo de vida diferente de uma pessoa que está bem, que tem predisposição a fazer as maiores atividades físicas e andar mais no sol, se locomover, tomar sol, ter uma vida que leva a uma maior longevidade, que tem tudo uma interação, né, Fabiano? Eu imagino isso, uma coisa leva a outra, né? Exatamente, interação, e a gente tem que pensar no cérebro, no nosso corpo, somos um organismo, em que se a gente não produz aquilo corretamente, se a gente não está trabalhando aquilo como poderia trabalhar, logo você não está exercitando, você não está fazendo com que aquilo se mantenha ou se desenvolva. É mais ou menos como uma musculação, por exemplo. Então, os neurônios, se você está lendo, o conteúdo ele é complexo, e te obriga a ter um raciocínio mais profundo sobre ele,
você está fazendo um exercício com peso maior. Então, eu gosto dessa comparação entre musculação e neurônios, porque eles também fazem a sua musculação, só que não levantando peso de forma literal, mas em que quanto mais você se aprofunda no conhecimento, maior o exercício que você faz. Ah, então se eu ler um livro bobo, um livro que não me traz nada, um livro que enche linguiça, por exemplo, você vai trabalhar menos os seus neurônios do que um livro mais complexo, que me obriga a pensar mais, que me obriga a pesquisar para entender melhor a escrita. Claro, você vai exercitar muito mais o seu cérebro. Então, resumindo, a gente pratica a longevidade, a gente aumenta a nossa longevidade treinando o nosso cérebro, procurando aprender cada vez mais, ter mais estímulo, né? Aprender, ler mais e tentar se aprofundar cada vez mais nos assuntos, né? Vão ajudar a gente a estimular essa neuroplasticidade, fazer com que o nosso cérebro se exercite, né? E que a gente tenha uma vida mais longeva por consequência. Eu queria te perguntar também, as pesquisas atuais, elas estão abordando as interações entre os complexos trajetos genéticos de inteligência e de longevidade? Existem pesquisas que estão abordando essa complexidade entre inteligência e longevidade? Não é necessário você se aprofundar nesses estudos, já que a gente pensa em inteligência, a gente logo vai pensar em longevidade. Um dos maiores problemas hoje que nós enfrentamos, você, por exemplo, que é uma especialista em longevidade, a gente estava até conversando outro dia sobre isso, é a questão dos problemas mentais. Então, ok, você está com o seu organismo bom, você está com o seu intestino bom, você está com tudo, né, funcionando perfeitamente. Mas você não está trabalhando o seu cérebro, você não está exercitando o seu cérebro. E você começa a ter um problema em relação a esquecimento, a transtorno, a demência. Logo, você está prejudicando a sua longevidade, porque você não vai ter uma vida feliz, não vai ter uma vida plena, e também você pode perder a vida antes do tempo. Eu tenho casos, por exemplo, de pessoa com Alzheimer que não reconhece ninguém. Então, será que essa pessoa está ali ainda, né? Ó, essa pessoa está ali, mas ela tem um problema que, na verdade, ela não reconhece ninguém. Então, isso, de certa maneira, não é longevidade. Essa desconexão, né? Você como se estivesse ausente na vida, né? Em vida. Fabiano, existe relação entre longevidade e inteligência com felicidade? Sim. Inclusive, quando você fala em inteligência, você fala em maior consciência. E você também fala em tomada de decisão. Então, por exemplo, quanto maior a inteligência faz você buscar conhecimento, certo? Então, quanto mais conhecimento você tem, maior o leque de opções, maior o leque de memórias para que você possa ter melhores escolhas. Então, estudos já comprovaram que pessoas mais inteligentes tendem a ser mais felizes. E também a gente tem que ter um entendimento sobre felicidade. Você não vai ficar dando gargalhada todos os dias e essa pessoa é feliz, ela está dando gargalhada todos os dias. Na realidade, se ela dá gargalhada todos os dias, ela pode estar infeliz. Então ela pode estar tentando chamar atenção na gargalhada. A felicidade, para mim, é a plenitude, porque quando você está em plenitude, quando o teu organismo está em homeostase, você vai atingir mais vezes picos de felicidade, porque felicidade é uma oscilação, são picos. Né? Você está feliz hoje, amanhã você pode não estar feliz, mas você pode também não estar triste, você está bem, está satisfeito consigo mesmo. Mas para você atingir os seus picos de ansiedade, dentro do coeficiente, eu chamo de coeficiente angular positivo. Então, para você atingir o coeficiente angular positivo, você precisa estar em homeostase, em plenitude. Para mim, isso é a felicidade, é essa plenitude. É a plenitude, né? Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre inteligência e longevidade. A gente tem que explorar bastante esse assunto, porque são os assuntos que são alguns dos assuntos que você mais domina. Além da genética, quais fatores comportamentais e ambientais comuns afetam tanto a inteligência quanto a longevidade? O TikTok, o TikTok? TikTok emburrece, é. O TikTok emburrece bastante, o Instagram também emburrece bastante, porque o Instagram Isso. está muito simplificado a imagem. Você só tem a imagem, você não tem um conteúdo que você aprofunde nele.
E se você perceber bem, os vídeos estão cada vez mais curtos, né? Vídeos de 1 minuto. Então, 1 minuto é o suficiente de conteúdo profundo para que você possa assistir. E às vezes aquele vídeo de 5 minutos com conteúdo intelectual, um conteúdo inteligente, ninguém quer assistir porque o cérebro já desaprendeu a fixar a atenção. E aí que você começa a enxergar o problema. Quando você começa a perceber que você não tem mais vontade em fixar em assuntos inteligentes durante muito tempo, então você já precisa reavaliar a si mesmo, porque isso começa a ficar sério. E quando você se torna superficial, você não está trabalhando o seu cérebro, você não está fazendo a neuroplasticidade de maneira que você possa ter uma vida mais longa. E essa necessidade de dopamina constante também, que está relacionado ao excesso de uso de rede social, é um perigo, porque é um ciclo. Você tem a ansiedade funciona como uma pendência, você tem a ansiedade para poder buscar mais dopamina, e aí você vai lá e faz aquela dancinha no TikTok, e você buscou uma dopamina momentânea ao fazer a dancinha e acreditar que as pessoas vão gostar daquilo. Na realidade, as pessoas que realmente vale a pena vão olhar aquilo ali e achar ridículo, e as pessoas que não vale a pena vão dar o like, no sentido de que vale a pena, no sentido intelectual, né? Então, você vai buscar fazer mais e mais dancinhas, porque a tua ansiedade vai aumentar para que você faça mais e mais dancinhas. E aí você começa a perceber que teu like não está aumentando da maneira que você queria, e você começa a se colocar em frustração, e é um estágio já depressivo, não de depressão em si, mas estados momentâneos que você possa estar em baixa, é um estado depressivo. E pronto, você precisa de mais dopamina, mais recompensa. Então se torna um ciclo vicioso. E aí você vai estar trabalhando as mesmas regiões do cérebro relacionadas ao vício de droga, de álcool, de maconha, né? A maconha é droga, claro. E pronto, né? Então, isso aí você está prejudicando o seu cérebro e está diminuindo a sua vida útil. Eu escrevi um estudo sobre isso, é um tema interessante, porque eu utilizei equações matemáticas para poder comprovar que, na realidade, nós estamos chegando a 80 anos de idade, só que a gente está vivendo um tempo de vida útil menor do que na era medieval, que a gente vivia até os 40 anos de idade, em média. Que é isso? Explica melhor. Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente chega a 80 anos de idade, a depender do país, obviamente, falando de dados aqui europeus, por exemplo, alguns países 85 anos, até mais. Mas, na realidade, a vida útil, que é a vida também que a gente percebe, tanto que a gente está pensando, o tempo está passando muito rápido, todos estão dizendo isso, o tempo está passando muito rápido. Então, se você fizer uma retrospectiva sobre os últimos 10 anos da sua vida, tu vai pensar, 10 anos passou rapidinho. Então, a gente está vivendo, a gente está mais sedentário, no sentido, não apenas que, mas eu faço exercício físico todo dia. Não, não falo disso. Falo de sedentarismo no sentido global e intelectual, e sobre metas, sobre as circunstâncias da vida. Tem fatores também com a rotação da Terra, mas não quero colocar isso em causa, porque é fator quase que insignificante. Mas nós estamos percebendo o tempo de maneira diferente do que no passado. Então, você vivia na era medieval com 40 anos de uma maneira em que você percebia mais o tempo. Então, você vivia exatamente aos 40 anos. Hoje em dia, a gente chega ali aos 80 anos. E será que a gente percebeu 40 anos de vida? E pronto, eu busquei equações matemáticas que pudessem comprovar isso. E elas comprovaram que a gente está vivendo menos que na era medieval. Que loucura, né? E você falou sobre muitos assuntos interessantes. Eu quero conversar com você um pouco mais profundamente sobre esses assuntos. O primeiro é em relação a essa dopamina que a gente recebe e que está viciando todas as pessoas que veem em redes sociais. Eu me coloco também como uma dessas pessoas, porque eu procuro redes sociais para buscar informação. Cada um procura o que interessa, e os algoritmos levam realmente a uma enxurrada de conteúdo relacionado ao que nos mais interessa, né? Então, aquilo fica realmente ativando o nosso núcleo accumbens, né? Ou seja, favorecendo a nosso vício naquele conteúdo.
E aí o tempo passa muito rapidamente e a gente também não consegue absorver, mesmo que você esteja procurando um conteúdo intelectual, você não consegue absorver que é muita, é uma enxurrada um atrás do outro e não dá tempo de você reter. E aquilo vai te viciando cada vez mais. E isso acontece com a maioria das pessoas, né, que estão conectadas com a internet, seja Instagram, Facebook, TikTok, tudo isso. O que você pensa sobre isso? Isso prejudica também o foco atencional, porque você treina o seu cérebro a não fixar, a não focar e não ter um hiperfoco maior sobre aquele conteúdo. Tudo é muito rápido, tudo passa muito instantâneo. A gente percebe que, por exemplo, os próprios cantores estão fazendo música com menor tempo e fazendo música semanal, ou seja, você já não fica aquela música sendo trabalhada durante meses, né? Então mudou muito a dinâmica. E pronto, essa dinâmica tem a ver com o foco atencional prejudicado. Então você não consegue fixar a atenção durante muito tempo naquilo. Se você não fixa a atenção muito tempo naquilo, você tem uma memória prejudicada, porque você precisa ter uma atenção naquilo, uma emoção sobre aquilo, para que você possa formatar em gramas de memória e consolidar a sua memória sobre aquilo que você viu. Então, tudo passa muito rápido, então você acaba não fixando, não aprofundando aquilo que eu falei anteriormente sobre mergulhar, se aprofundar sobre aquele conteúdo, para que você possa formatar, né, a sua memória de maneira mais efetiva. Então, não temos isso. A gente acaba se tornando refém da rede social, infelizmente, porque se você não publicar na sua rede, as pessoas não te veem. A imprensa vem perdendo poder, um poder esse que a própria, de forma ignorante, acabou fazendo, propagando, porque a imprensa propagou a rede social e a rede social vem destruindo a imprensa, né? E é engraçado que lá no passado, quando a imprensa começou a publicar muito as publicações da rede social, eu conversei com alguns jornalistas, você perguntando, vocês estão dando tiro no pé, porque vocês estão propagando a rede social, então vocês estão fazendo a propaganda da rede social, a publicidade da rede social, e a rede social vai vencer vocês, porque as pessoas vão se concentrar na rede social e não vão querer ler o seu conteúdo. Então, por exemplo, você faz uma estatística, eu que tenho um jornal aqui em Portugal, também tenho um jornal no Brasil, por exemplo, o tempo de leitura em uma matéria, a mesma matéria, né? Então, eu tenho uma matéria que está em português do Brasil, eu faço essa mesma matéria em português de Portugal aqui, tem a mesma extensão mais ou menos, e o tempo que no Brasil você entra nessa matéria e lê não chega a 1 minuto, e aqui em Portugal chega às vezes 3, 4 minutos. Então aí você consegue analisar também a população, né? Então a população em Portugal passa mais tempo lendo do que a brasileira. E aí você vai analisar o comportamento no Brasil. Aquele artigo que eu escrevi sobre o narcisismo patológico não generalizado do brasileiro, que revela comportamentos como a gente assiste no nosso cotidiano no Brasil e tem relação justamente com o excesso de uso de rede social. É o país mais ansioso do mundo, é o maior consumidor de rede social do mundo e é o país com o maior número de pessoas com transtorno mental do mundo. Então, essa relação que a gente vê, ela é bem óbvia, né? É uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Lá na Covid eu já escrevi sobre isso. Eu falei sobre a Covid e o aumento de transtorno e também do narcisismo patológico e também as consequências que iam acarretar. E, bom, isso vem acontecendo, né? Mas aquilo ali é uma coisa bastante óbvia. Relação ansiedade, dados da OMS, Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso tem relação com a diferença social, isso tem relação com a corrupção, isso tem relação com a violência, muito com a violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Eu já circulei, nossa, dezenas de países e o Brasil realmente é o país mais violento do mundo. E, mas Fabiano, dados dizem que está entre os mais violentos, não é o mais violento. Mas o Brasil também é um país corrupto que forja os dados. Então, se a gente levar isso em consideração, existe uma chance muito grande de ser o país mais violento do mundo. E a ansiedade, ela tem relação com o instinto. Então, se você vive num país violento, você tem um aumento da ansiedade. O motivo do brasileiro ter ansiedade, ser o país mais ansioso do mundo, além da própria violência em si, né, fatores econômicos que, obviamente, fazem com que a gente fique mais ansioso, os impostos altos. Então, para você viver no Brasil, sabemos que a gente tem que trabalhar muito, o custo de vida é muito alto. Por exemplo, no Brasil hoje,
e você vai fazer compras na Suíça hoje, você não vai encontrar tanta diferença. E a Suíça é cara, né? A moeda é mais cara, né? Exatamente, porque os valores estão muito altos, então se você for analisar por qualidade de produto e produto em si, fazer uma comparação, você vai ver que está equiparado ali Brasil e Suíça, sendo que Suíça você ganha um salário muito maior. Sim. Então, e tudo isso aumenta a ansiedade. E aí você vai buscar o refúgio na rede social. Por que que você vai buscar na rede social? Por diversos fatores. Porque você vai liberar a dopamina de maneira mais fácil. É muito mais fácil você entrar ali na rede e você liberar a dopamina. E não apenas isso, a violência faz você ficar mais tempo em casa. E você utilizar mais ainda o telefone. Olha que interessante isso. Aí você fica em casa mais tempo, usando mais o telefone, aumentando o teu vício, aumentando a sua ansiedade. E aí aumenta o consumo de rede social. Mas é interessante que são coisas que você não vê falando sobre isso, né? Em Não, matérias jornalísticas, etc. não. Deixa eu puxar um pouquinho mais sobre a nossa atualidade, né? E o avanço da inteligência artificial está fazendo. Atualmente, a gente está usando, a gente está tendo como uma ajuda, como se fosse um assessor, como se fosse uma pessoa que está lá do nosso lado, nos ajudando a fazer alguma coisa, para a gente que cria conteúdo, está sendo muito útil, mas a tendência é de estar cada vez mais, você acredita nisso? Cada vez mais diminuindo a nossa procura, diminuindo o nosso esforço mental para criar algo? Qual que é a relação que você vê entre a inteligência artificial e os avanços que são exponenciais, né, em relação à nossa vida? Primeiro a gente tem que interpretar qual inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial no meu relatório e é maravilhoso. Que não é a mesma inteligência artificial utilizada no chat GPT, por exemplo. Então, depende da inteligência artificial e do uso. O uso da inteligência artificial em cirurgia, por exemplo, principalmente cirurgia robótica, está sendo maravilhoso. Então, a inteligência artificial na área médica, na área biológica, ela é muito boa. Mas a gente tem que pensar no público em geral. Então, a gente fala de chat GPT, por exemplo, que é o que mais preocupa. O chat GPT, por exemplo, você vai falar do chat GPT em relação ao uso público, ao uso da maioria das pessoas. Se você não buscar raciocínio sobre aquilo, você depositar no chat GPT toda a energia gasta para buscar o que você quer, você não está aprendendo nada. Você está utilizando a inteligência artificial para poder criar uma ideia ou se aprofundar numa ideia que você não se aprofundou. Então você vai atrofiar seu cérebro, obviamente. Até para usar o chat GPT tem que saber usar. A minha filha me perguntou, pai, você acha ruim utilizar o chat GPT? Aí eu falei, depende, você tem uma curiosidade sobre aquele assunto. E aí você vai utilizar o chat GPT como uma maneira de encontrar mais rápido aquele assunto. Eu acho válido. Aí você encontra o assunto e se aprofunda nele utilizando o chat GPT, que vai se tornar muito mais dinâmico e rápido do que você ficar vasculhando o Google e às vezes até encontrar outras coisas que não interessam e desviar o foco atencional. Então, nesse sentido, é legal. Eu, por exemplo, adoro usar o chat GPT, mas eu tenho uma curiosidade constante sobre várias situações no meu cotidiano. Aí, sei lá, eu penso sobre aquela situação específica, como esse garfo é feito. Ou então, por que que esse garfo aqui ele entortou nesse calor de tantos graus e aí eu quero pegar e pesquisar sobre isso? Eu uso o chat GPT porque vai me dar uma resposta mais rápida, mas vai me trazer, vai me aprofundar naquilo que eu preciso saber sobre aquelas circunstâncias, né? Então, por exemplo, essa semana eu estava pensando em relação à doença. Você está doente, você toma um medicamento, e aí você melhora, e aí você começa a trabalhar. Mas calma aí, o teu sistema imunológico precisa de energia. Aí tu toma um medicamento que vai aumentar a produção ali daquele neurotransmissor, a recaptação, vai te dar um up de euforia, enfim, pelas circunstâncias do medicamento. E aí você vai gastar mais energia, mas o teu sistema imunológico precisa de mais energia. Então, como é que funciona os pormenores disso? Aí você utiliza o chat GPT e se aprofunda naquele conteúdo para entender o organismo como funciona. Isso é legal. Se você fosse buscar isso no Google, é muito mais complexo buscar isso no Google, Sim. né? Como é que funcionam os pormenores de, ok, teu sistema imunológico precisa de energia.
Aí você toma medicamento, tu tá lá em cima e você começa a trabalhar, até mesmo malhar. Mas calma aí, você está gastando energia, você precisa de energia. Você precisa repousar. Então, como é que funciona isso dentro do seu organismo? O que deveria ser o correto a fazer, usar um medicamento quando você está doente e quando você tem mais energia, né? E aí você encontrar a resposta dos pormenores sobre isso. A inteligência artificial é maravilhosa. Vai buscar isso no Google, vai ser muito mais complexo de você conseguir encontrar a resposta sobre isso em seus pormenores, né? Quando eu falo em seus pormenores, é analisar desde o mecanismo celular, até os neurotransmissores, até os receptores, né? Até as enzimas, porque eu gosto de analisar realmente até chegar no átomo, até chegar nas partículas elementares, para que possa desencadear toda aquela cadeia de efeitos. É interessante. O ChatGPT é como se fosse um assistente atualmente, né? Para nos auxiliar quando a gente precisa, para pesquisar e tudo, mas realmente é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Está sendo muito rápido, né, Fabiano? Está sendo muito rápido isso. Eu acredito que no futuro nós teremos uma pequena minoria, uma minoria de pessoas com bom cérebro, e essas pessoas elas vão comandar e elas vão organizar, mas a gente vai ter uma maioria com problemas intelectuais e que vão acabar seguindo ali uma leva, o efeito manada. E, bom, isso a gente está dando mais munição para líderes, por exemplo, que exploram seu povo e seu povo aceita. Isso é um bom exemplo, né? Ele veio agora na minha cabeça. Mas eu acho que é um bom exemplo que a gente pode dar. Né? Um futuro em que aquele líder ele vai conseguir manipular uma massa tão grande que aquela massa vai acreditar nele, não vai conseguir encontrar os defeitos e os problemas daquele líder. Por quê? Porque existe uma intelectualidade ali afetada. Então, é um risco que a gente tem para o futuro. Ou seja, é importante, então, a gente estimular essa vontade nas pessoas de manterem a atividade intelectual, de fortalecerem de alguma forma o cérebro, ou seja, estudarem, procurarem criar, procurarem atividades intelectuais para estimular realmente o cérebro, que é o que comanda o nosso corpo, né? É a, é a chave nessa do corpo, Olha, né? muitos trabalharam grande parte da sua vida para deixar um legado. Né? A gente fala de Albert Einstein, a gente fala de Isaac Newton, entre outros nomes. A gente fala, por exemplo, hoje em dia, por mais que seja a era do negacionismo, o Elon Musk, por exemplo, é uma pessoa que já está deixando o nome dele no século, mas no final das contas, essa ideia de legado, ela para mim, ela não funciona mais. Claro, até porque o planeta Terra vai acabar um dia de qualquer maneira, então tudo que a gente tentar eternizar não vai ser eterno, porque um dia vai acabar o planeta Terra, pelos efeitos adversos seja do Sol, seja de pandemias, ou seja de asteroides, ou seja qualquer um que a gente vai falar aqui, certo? Mas também a gente pode aniquilar a própria humanidade em relação a aniquilar a própria inteligência, né? Então, a gente já está deixando de eternizar legados e feitos, porque os legados e feitos têm relação com atitudes inteligentes, e a gente já está deixando de eternizar porque essas pessoas estão caindo no esquecimento, porque hoje as pessoas com a intelectualidade afetada não reconhecem, não conhecem essas pessoas. A gente vê na própria rede social entrevistas na rua, né? Eu vi uma recentemente que perguntou quem era Pedro Álvares Cabral e muitos não souberam responder. Então, eu acho que a gente está na era de deixar de acreditar nos legados que a gente possa deixar. Nada disso. Vamos manter essa capacidade de deixar os legados, sim. E você está fazendo isso. Está falando isso agora, mas está fazendo isso porque você está sempre procurando, até através dos artigos científicos, das reuniões, tudo. Você está sempre procurando registrar o seu pensamento. E acho que isso é muito importante para todos Mas nós. foi o que eu te falei, relação da empatia. A relação da empatia tem relação com o desenvolvimento do córtex pré-frontal, como eu falei no outro programa. Sim. Então, na realidade, eu só penso que eu estou fazendo minha parte para que, pelo menos na minha geração, na geração dos meus filhos, né, eu possa ter feito alguma coisa de útil. Mas, assim,
não existe um propósito, é muito mais inato do que uma vontade de legado e destaque. Né? Para mim, eu falo com algumas pessoas o seguinte: se eu quisesse sucesso, eu estaria aí, em São Paulo. Eu não estaria aqui no interior de Portugal. Porque Portugal não tem isso. A cultura do povo aqui não tem essa questão de, tu vai fazer sucesso em Portugal, não faz. Aqui uma pessoa famosa em Portugal, ela anda na rua e ninguém fica exaltando. Não existe uma cultura disso. É uma cultura muito mais de sobrevivência e muito mais de valores. Então, se eu quisesse realmente legado, fama, o melhor local para você viver hoje é São Paulo, por exemplo. Então, não é isso, não é por aí. Eu busquei o sossego, busquei o interior e busquei qualidade de vida e também a minha essência, porque a minha família é portuguesa, então é a minha genética, meu sangue, eu me sinto em casa aqui. Mas os meus registros, eles são muito mais para poder ajudar gerações futuras, entre elas são os meus filhos, meus netos. Então, é Sim, uma maneira empática de viver, porque sim. o que eu acho que eu nunca tive na vida foi um traço de personalidade, um traço comportamental que eu nunca tive é ser egoísta. Sim, a gente tem que sempre fazer o melhor, se doar. E empatia também tem a ver com Eu auto-QI, sou o né? contrário. Na verdade, o meu problema é o oposto. A minha família fala, você tem que parar de pensar um pouco nos outros e pensar mais em você. A minha esposa fala, meu Deus do céu, por que você não pensa um pouco em você? Eu não sei, eu tento fazer isso, mas eu não consigo. Mas você está fazendo algo para o mundo e é o que você falou, é o legado para os seus filhos, seus netos. Eu também acredito nisso. A gente tem que fazer o melhor da gente, para os outros. E eu acredito no poder do pensamento e eu acredito que o mundo vai ser cada vez melhor, apesar de tudo levar a crer que vai ter algum problema, que as pessoas vão deixar de pensar, que vai ter alguma entropia no universo e tudo vai se modificar drasticamente. Eu sou uma pessoa muito otimista. E acho que isso faz parte, né? Acho que faz parte da gente viver bem, viver feliz. É porque a minha fala pareceu um pouco pessimista, mas é uma fala de conceito de probabilidade, mas também acredito na probabilidade da gente passar por um declínio muito grande para que depois a gente consiga viver uma vida melhor, uma vida com maior plenitude, com maior probabilidade. Porque se você analisar o ciclo da Terra, da vida humana, foram nos momentos mais complexos, nos piores momentos que a gente aprendeu e desenvolveu-se mais. Então, pode ser que a gente tenha que passar por um período bem complexo para que a gente possa conseguir aprender com ele e depois conseguir alcançar essa vida maravilhosa que a gente busca, se bem que Sim. nunca vai ser 100% maravilhosa. Eu falei, eu sou otimista. Eu vou falar um pouquinho sobre dois visionários, tá? Dois futurólogos, dois cientistas de altíssimo renome e que têm uma visão bem assim pactual e otimista da vida, como Ray Kurzweil, que fala sobre a singularidade, que em 2049 era uma previsão dele que a gente vai chegar numa era da singularidade em que a inteligência artificial vai ter a inteligência somada de todos os seres humanos. Ele fala que em 2029 vai ter uma inteligência tão absoluta que vai ser igual à inteligência humana e que 2045 vai ser uma inteligência com a somatória de todos os seres humanos. O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que se a inteligência artificial tiver a inteligência que nós temos, ela vai ser a primeira a nos eliminar. Não, não, não querendo ser pessimista, mas Imagina. pensa, a inteligência artificial tendo a nossa cognição e percebendo o mal que a gente fez para o planeta Terra e todas as guerras, tudo isso que nós fizemos, o egoísmo, etc., eu acho que ela vai pensar que, bom, vamos tirar os humanos para que a gente possa prevalecer a Terra.
É como o Hall lá do filme Uma Odisseia no Espaço. Lembra como esse filme é super futurista, né? Esse filme mostra essa parte da inteligência artificial eliminando o ser humano. Mas também no final, você assistiu esse filme ou leu esse livro? Eu acho que eu vi. É fantástico, é fantástico. Nossa, era meu livro de cabeceira quando eu tinha 10 anos. E lá ele fala sobre. Até essa cena do Hall, do computador, que ele elimina o ser humano, mas também no final tem uma parte que eu acho incrível e que mostra o ser humano passando para uma outra dimensão, uma quinta dimensão, assim, em que é uma dimensão mais assim. Que é o que chamam de dimensão espiritual, alguma coisa assim, seria uma elevação, seria uma continuação da evolução humana. É bem bacana. Eu gosto um pouco de ficção científica e eu acredito nessa. Eu adoro ficção. Adoro É. ficção. Interestelar, por exemplo, para mim, é um dos Nossa, é melhores filmes que fantástico. eu. É fantástico. A probabilidade vamos falar, chamar de buraco de minhoca, ok, existe, e eu gosto de Sim. colocar. Eu não gosto de afirmar, eu não gosto de falar que, eu acredito nisso. É muito complicado você de falar, acredito nisso, né? Porque a gente tem que se aprofundar sobre até aquele tema em si e buscar mais provas. E como não tem tantas provas assim, como a gente não consegue determinar que existe, então é bem complexo você falar que, eu acredito nisso. Então, eu vou agora puxar a sardinha para o assunto para um outro, que eu até entrevistei, o Aubrey de Grey, ele é um gerontólogo, e ele diz, ele tem uma teoria em que a humanidade passa por saltos, como quando o homem desejava voar, e como Ícaro e vários homens desejavam voar, e de repente o homem começou a voar, né? Ele inventou o avião e de repente aquilo passou a ser um salto tão grande para a humanidade que ele está chegando em Marte. Então a humanidade passa por saltos. E ele falou que existem saltos em relação à longevidade também. A gente já tem remédios que fazem um rato triplicar de vida. Então, daí a gente ter um remédio em que o ser humano possa viver mais 20 anos, está muito perto. E aí, dentro desses 20 anos, você criar um outro remédio, alguma coisa que faça o homem viver mais 20 anos indo de salto em salto, ele acredita que o homem pode chegar assim. Hoje, ele afirma que pode ser que existam pessoas atualmente que vão completar 1.000 anos de vida. Então, existe essa perspectiva mais é, otimista, não sei se isso seria o caso, não sei se viver 1.000 anos é algo que vai ser bom ou não, mas a gente está numa mudança, é que, Fabiano, eu sou da época em que o homem foi para a Lua com um gravador. Mas E, é e, e porque aí e todos tinha os. menos inteligência do que um celular hoje em dia. Está sendo exponencial tudo isso, né? Mas sabe o que acontece, Lódia? A gente pode entrar em tantas linhas de raciocínio e encontrar brechas sobre o debate, porque, por exemplo, quando a gente fala em viver mais tempo, ok. É, não vou entrar em detalhes, mas o máximo que o ser humano poderia viver são 150 anos. Nos fatores que a gente iria prolongar muito aqui o debate sobre isso. Mas, ok, vamos pensar em 1.000 anos que um ser humano pudesse viver. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o crescimento populacional. A gente Sim. ia suportar viver tanto tempo com tanta gente no mundo. E olha que interessante, né? A gente está tendo um aumento do número de pessoas com autismo que não gostam, não é que não gostam, mas tem déficits que prejudicam a interação social, né? Que não se sentem confortáveis. Eu tenho, por exemplo, um enteado aqui em casa que a gente faz festas aqui e ele se recolhe, né? Não gosta de permanecer muito tempo. Agora, se a gente está tendo um aumento de autistas e, ao mesmo tempo, aumenta a vida da população e aumenta a população, então, como é que vai ser isso? É uma loucura, né? Por exemplo, eu não sou diagnosticado com autismo, mas eu não gosto de lugar cheio. Eu não me sinto confortável em lugares com muitas pessoas. Eu gosto de onde eu vivo atualmente porque tem pouca gente. Me sinto muito confortável. Eu gosto de lugares vazios. Olha que interessante. Quando eu vou visitar um castelo aqui em Portugal, eu procuro datas em que ele esteja mais vazio.
Quando eu vou para a praia aqui em Portugal, eu procuro datas em que não esteja muito calor, porque eu não gosto de calor extremo, e também que não tenha muita gente. Então, eu não gosto de lugar com muita gente. Não gosto de lugar com muita gente. Então, como é que seria? 1000 anos e a população aumentando, aumentando, aumentando. Vamos colocar aqui uma faixa de 20 anos de idade, 25 de anos de idade para reprodução. Então, faça os cálculos quantas pessoas terão, não vão caber. E também É. não vão caber os recursos naturais Tal, para tal. tanta gente. E então, nós temos um homem altamente inteligente que está procurando uma forma de vida em Marte. De repente, tem a ver com o que a gente está Mas falando. Marte é pequeno também, então a gente tem que É, procurar. A gente vai procurar vida em mais e mais e mais planetas. Ok, maravilhoso esse debate, porque você trouxe aqui uma probabilidade. Isso é maravilhoso, o gostoso do sim, raciocínio aí. Né? Será que a gente no futuro nós teremos naves espaciais que poderão chegar a lugares tão distantes para povoarmos outros planetas? Aí tudo bem, aí tudo sim. bem. Mas você não acha também que esse pensamento de viver 1000 anos não deixa de ser um pensamento um pouco narcísico de Sim, poder? concordo. Sim, sim. Até porque a gente quer isso, sabe? É tanta coisa que está acontecendo na humanidade que eu falei para você. Eu sou de uma geração que está vendo um crescimento tão absurdo, tão exponencial, que a gente só fica divagando e não nem tem como ter opinião, porque a gente não sabe, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe nada mesmo. Mas que está sendo interessante essa jornada e está sendo assim fascinante observar o que vem acontecendo. E agora o crescimento está sendo assim, antigamente era a cada 10 anos, a cada 5 anos, hoje todo o conhecimento humano está duplicando a cada 2 meses. Tudo que a humanidade aprendeu desde que surgiu a humanidade até hoje está duplicando a cada 2 meses. Então, assim, está sendo uma loucura. E tudo é a maneira como a gente vive. Eu adoro o seu projeto de longevidade, porque é necessário, inclusive, por exemplo, gosto de usar muito exemplo de pessoas, né? Meu próprio pai, com 83 anos de idade, e com a cabeça maravilhosa, com uma lógica incrível, ele é uma pessoa muito inteligente. E eu fico pensando, ok, isso é longevidade. Eu chegar a Isso. 83 anos de idade com a cabeça do meu pai, né? Então, se a gente puder viver o melhor que nós pudermos no tempo de vida que nós temos, isso é ótimo. E em relação a todas as mudanças e tudo que acontece, a gente saber conseguir adaptar-se e também saber ser feliz, né? Eu, por exemplo, eu sou muito feliz na vida que eu tenho e até demais, né? Eu já até conversei com você isso, que Sim, eu não gosto nem de pegar avião porque é um risco de que algo aconteça, já que a minha vida, para mim, está perfeita. Então, sim, sim. eu não quero colocar nada em risco. Então, para mim, é isso. A longevidade é você viver o máximo que você puder de anos bem. Então, é isso que vale. Perfeito. Eu também tenho exemplo do meu pai. Meu pai morreu dormindo e eu lembro das últimas conversas que eu tive com ele. E uma que me impactou muito, que ele falou que me amava como filha, isso foi muito bom para mim. E depois que ele disse também que ele sempre foi feliz. Então ele viveu uma longevidade. E é isso que a gente quer mesmo. A gente quer que nós sejamos luzes, lâmpadas que estejam brilhando até o último dia. Porque sem doença, sem demência, sem limitações. E é isso que para mim é o segredo da longevidade. E a gente poder ter amigos, conversar devagar. Acho que a quem esteve aqui conosco no episódio anterior e nesse viu que a gente falou sobre várias coisas, foi bem livre, foi bem gostoso, e conversar com pessoas inteligentes assim é extremamente agradável, recompensador, e eu peço que vocês estimulem isso nas suas vidas. Acho que um grande segredo que a gente deixou aqui, Fabiano, é você estimular a mente, você conversar, você aprofundar, você fugir daquele raso que tem as redes sociais, né? Isso faz eu pensar naquele nosso seminário. A gente sempre programa o seminário Gifted, né? O seminário entre pessoas superdotadas. A gente sempre programa ele para 1 hora, demoram 3 horas. É.
Imagina um monte de pessoas de alto QI conversando, né? E a gente vai aprofundando e são assuntos super interessantes, a gente divaga muito, né? É muito interessante. E você coordena todos, né? Você põe todo mundo Na numa linha de verdade, não é que a raciocínio. gente vaga, a gente chega a outras hipóteses, outras linhas de raciocínio que Sim, são interessantes também, e nós navegamos nessas isso. linhas de raciocínio. E a gente fez um pouquinho isso agora. Exato, fizemos sem perceber, ou Sempre. sem se importar. Sem se importar. Muito obrigada, Fabiano. Nossa, foi riquíssimo, adorei conversar com você. A gente vai poder repetir outras vezes também. E deixa aí as suas últimas palavras, o que você pegou disso tudo e que você pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo em relação à longevidade saudável. O segredo da longevidade, eu poderia falar aqui centenas de tópicos, mas eu vou falar de forma resumida, que é os valores que você se agarra neles, como família, amigos e hábitos do passado. Se a gente pensar bem, qual é o melhor alimento entre os alimentos do passado, a dieta do Mediterrâneo? Quais são os hábitos, os melhores hábitos? São os hábitos do passado e não do presente. Então, o segredo da longevidade está hábitos do passado, de forma global, e também na maneira como você vive, na maneira como você toma suas decisões e vive, e os valores em relação às coisas que parecem mais simples, mas são essenciais, que são a família, a natureza e os hábitos do passado. Resgatar a vida de raiz, né? A vida que os nossos antepassados tinham e que são essenciais para a gente manter a nossa condição humana, né? Exatamente. Muito obrigada, doutor Fabiano Agrella, muito obrigado mesmo, foi fantástico e eu espero que vocês tenham gostado e eu curti bastante, aprendi bastante, eu sempre aprendo com ele, com o Fabiano, que ele é realmente um gênio. E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco sempre, nós vamos continuar a cada episódio agregando muito mais sobre tudo o que existe em favor da nossa longevidade saudável. Até a próxima.